No vídeo de hoje eu vou te ensinar essa maquiagem que destaca e valoriza olhos castanhos. E que apesar de parecer muito elaborado, é super fácil. Eu vou começar com uma sombra bege meio alaranjada, que vai ser a base desse esfumado. Pra fazer um olho escuro, o segredo é sempre começar com as cores claras e ir adicionando as cores escuras. Eu já cometi o erro de fazer um olho preto e esfumar com uma sombra mais clara por volta. E vai por mim, o efeito não fica tão bonito. O segredo é adicionando a sombra muito aos poucos e adicionando mais se preciso. E maquiagem é assim, no começo parece que não muda em nada, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai vendo o resultado esperado. Agora eu vim com uma sombra marrom mais escura e adicionei com batidinhas pra fixar melhor. E vou adicionando mais conforme eu vejo que for preciso. E o bom de adicionar a sombra com batidinhas é porque quanto mais escura a sombra for e quanto mais camadas de sombra tiver, muito maior a chance de manchar. Mas com paciência a gente consegue resolver isso. E o resultado já começa a aparecer. O segredo pro esfumado ficar bonito é você ir com a mão bem leve e esfumar em movimentos circulares. Como eu tava depositando, eu arrastei um pouco pro lado. E eu também puxei a sombra um pouquinho pra lateral pra dar esse efeito alongado no olho. Tirei um pouquinho do excesso do outro olho porque tava um pouquinho diferente. Agora eu vou entrar com a temida sombra preta. O que faz toda a diferença é você usar uma sombra bem pigmentada. E se você teve que ter paciência com a sombra marrom, agora é em dobro, porque sombra preta mancha muito fácil. Vocês vão vendo que onde arrasta muito, fica um pouco acinzentado e não pigmenta direito. Então a gente vai adicionando aos poucos. Não esfumei demais para ela não misturar com todas as sombras, porque eu queria que ficasse concentrado ali no canto. Então eu não puxei muito pro canto interno do olho. Tem um momento em que parece que eu levei um soco no olho e tem um momento que eu percebo que tá ficando lindo. E a maquiagem é isso, né? São processos. Esconde isso, devolve isso, deposita isso, tira isso, esfuma aqui. Eu amo a arte de maquiar. E agora você não vai passar a mão e esfregar essa sombra preta que caiu na sua base. Vem com um pincel limpo fofinho e passa retirando todo o resquício de sombra preta. E comenta aqui embaixo se você é do time de fazer a pele antes ou depois dos olhos. Agora eu vou fazer um esfumado marrom embaixo da linha d'água, com um pincel macio de preferência para não irritar seu olho. E essa é uma etapa muito importante dessa maquiagem, porque é ela que vai fazer a cor dos seus olhos destacar muito. Limpei novamente os resíduos que tinham caído. E agora vamos para uma parte totalmente opcional: delineador ou lápis de olho. O delineador faz mais sujeira, mas eu prefiro porque fica bem mais pretinho. E porque eu não tinha um lápis de olho. Essa é uma parte que muitas clientes minhas choravam e pediam 1 minuto o tempo inteiro. Eu trabalhei como maquiadora por quase 3 anos e parei por conta da pandemia. E nesse período muitas mulheres aprenderam a se maquiar em casa. E por conta do tédio na pandemia eu mesma aperfeiçoei bastante. E é muito bom ter a independência de você conseguir se arrumar sozinha do jeito que você gosta. E depois que a pandemia passou e voltou tudo ao normal, eu achei que não compensava voltar a trabalhar com isso, porque o movimento não era mais o mesmo, as pessoas não estavam saindo. Festa, a gente nem ouvia falar. E eu acabei deixando de lado não só esse trabalho, mas esse hobby também. E quem se maquiava comigo sabe, eu pulava de felicidade. Eu amava a sensação de transformação, de você elevar a autoestima de alguém e a pessoa se olhar no espelho de uma forma que ela não tinha visto antes. E a maquiagem até hoje pra mim é muito especial. Parece algo até superficial, sabe? Mas pra mim é uma das maiores artes. É você se ver de milhares formas diferentes, sem precisar de muito, sabe? Só conhecimento. E descobrir nisso sua melhor versão. E é importante também você saber viver sem ela e se achar bonita sem maquiagem. Voltando, deixei a cola de cílios secando e fui pro contorno. Minha pele já estava com base e selada com pó. Eu gosto de passar o contorno bem rente à orelha, ali no cabelo, na verdade. Como se essa sombra viesse lá de dentro mesmo, ali do cabelo. Eu gosto que dê sim pra ver que tem uma sombra, mas eu não gosto do contorno muito marcado. Quando eu quero dar um retoque, eu pego um pincel menor e esfumo bastante. E eu não desço muito esse contorno. Eu levo só até menos que o meio da bochecha. E o blush é bem acima do contorno. Eu não gosto de passar muito na bochecha, eu passo mais na maçã do rosto, em cima do contorno. Eles se juntam ali e fica basicamente um degradê. Eu usei uma sombra cintilante dourada como iluminador. Ela tem tipo umas partículas mais grossas e eu achei que nessa maquiagem ia cair bem. Passei ali no arco da sobrancelha também, pra dar uma levantada no olhar. E um pincel limpo pra limpar o brilho que caiu na pálpebra. E a pele ficou assim, com um iluminado mais natural. Agora vim com a máscara de cílios pra tirar esse efeito de pó e ficar mais discreto quando colar os cílios postiços. Eu amo colocar cílios, então uma coisa que eu faço muito rápido. É quase que uma coisa do dia a dia já. E uma dica muito boa que vai mudar a sua maquiagem. Independente se você gosta de cílios com mais volume ou cílios mais longos, sempre escolha cílios que tenham as cerdas bem curtas no início. Isso vai fazer o início dos cílios postiços se juntarem aos seus naturais. E o efeito vai ficar muito mais bonito porque vai parecer seu. Isso serve pra quem quer usar só cílios com um efeito de extensão. Lógico, cílios postiços não é uma coisa natural, mas tudo que parece natural é mais bonito. Eu acho que o segredo de uns cílios bonitos
ele não chegar antes de você. Eu vou deixar o link desse que eu tô usando na descrição. A maquiagem tá praticamente pronta, mas eu resolvi adicionar um detalhe. Colar uns strass pra destacar mais ainda esse olho. Inicialmente eu queria colar em várias partes do rosto, mas eu achei que seria exagero. Seria maquiagem pra destacar o rosto inteiro, né? Mas deixa pra outro dia, que essa vontade tá na minha cabeça ainda. Eu não tenho uma relação boa com cola de cílios. Sempre seco o aplicador. E ali no canto também, só um detalhe. Tá aí uma coisa pra você apostar, são strass. Sempre que você quiser fazer uma maquiagem diferente e não souber o que fazer, coloca o strass. A maquiagem tá finalmente pronta, mas vamos colocar uma luz de verdade pra ver a beleza dessa maquiagem? Obrigada por assistir e até a próxima.